amado por Deus, sou filho de Deus, amado. Olá, eu me chamo Amanda Santos, sou uma filha amada de Deus. Hoje eu vim compartilhar com vocês Hebreus capítulo 7, a parte 2, onde nos ensina que Jesus é semelhante a Melquisedeque. Versículo 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, porque se haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão, certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio, o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento. Quando Deus lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximaram de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. E de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. É um versículo bíblico que às vezes a gente tem a impressão que a gente está lendo e a gente não está entendendo muito. Não sei se você tem essa mesma sensação. Mas nem sempre quando a gente lê a gente vai, tirar alguma coisa dali de bate-pronto. Você lendo aí com calma, com tranquilidade, pegando uma caneta, um marcador de texto, vai ter algum versículo, vai ter alguma frase, vai ter alguma palavra que te chame a atenção. O título em si, ele já nos remete, a Jesus. E eu quero destacar o 25, que fala que Jesus, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Vamos trazer para hoje. Jesus é capaz de te salvar definitivamente. Você precisa se aproximar de Deus. E diz que Jesus vive para interceder por você. Você precisa se posicionar,
para poder viver experiências com Jesus. Às vezes parece muito complicado e muito complexo, mas é simples. O Evangelho é simples, Jesus é simples. O ser humano que gosta muitas das vezes de complicar. Você possa refletir sobre isso e possa contemplar a fidelidade do Senhor sobre a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus ministre sobre o seu coração, sobre a sua mente, a esperança que vem do Senhor e que Ele está com você. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.